A história humana é construída sobre certezas frágeis. Acreditamos que o passado foi simples, primitivo e linear. Mas, espalhados pelo mundo, existem objetos que contradizem tudo o que nos ensinaram. Artefatos feitos com tecnologias avançadas demais para sua época. Objetos encontrados em camadas de terra impossíveis. Relíquias que levantam uma pergunta incômoda. Será que sabemos mesmo de onde viemos? Hoje, vamos analisar 8 artefatos antigos que simplesmente não deveriam existir. Erros de interpretação, coincidências históricas ou evidências de um passado esquecido? Prepare-se, porque alguns desses objetos desafiam não apenas a história, mas a própria lógica. Em 1934, no Texas, um casal encontrou algo estranho preso dentro de uma rocha sólida. Um martelo. À primeira vista parece comum, cabo de madeira, cabeça de metal. Mas o detalhe perturbador está na rocha que o envolvia. Testes indicaram que aquela formação geológica poderia ter milhões de anos. O problema? Martelos como esse só passaram a existir no século XIX. Como um objeto moderno acabou encapsulado em uma rocha tão antiga? Alguns dizem que é apenas uma concreção mineral recente. Outros acreditam que estamos diante de um artefato fora do tempo, um erro geológico, ou uma prova de que nossa linha do tempo está errada. O que será que pode ter acontecido para que o martelo ficasse preso em uma rocha? Nos anos 1930, arqueólogos encontraram, no Iraque, um objeto curioso. Um vaso de argila contendo um cilindro de cobre e uma haste de ferro. Quando montado corretamente, esse artefato é capaz de gerar eletricidade. Estamos falando de algo com mais de 2.000 anos. A história oficial afirma que a eletricidade só foi dominada no século XIX. Então, por que civilizações antigas criariam algo assim? Alguns sugerem que era usado para galvanização. Outros dizem que não passava de um objeto ritual. Mas a pergunta permanece: por que um dispositivo tão específico existiria se não tivesse função prática? Encontrado em Creta, no início do século XX, o disco de Festo é um dos objetos mais enigmáticos já descobertos. Ele contém símbolos organizados em espiral, impressos com precisão. Não gravados à mão, impressos, como se fossem carimbados. O problema? Não existe nenhuma outra escrita igual a essa em toda a história conhecida. Nenhuma tradução definitiva, nenhum paralelo, nenhuma explicação. Como uma civilização criou um sistema tão avançado e depois simplesmente desapareceu sem deixar rastros? Em 1513, o almirante otomano Piri Reis desenhou um mapa que até hoje intriga historiadores. Ele mostra partes da América do Sul com precisão absurda, mas o detalhe mais perturbador está no sul do mapa. Alguns estudiosos afirmam que ele representa a Antártida, sem gelo, algo que oficialmente só poderia ser conhecido milhares de anos antes. Piri Reis disse que se baseou em mapas muito mais antigos, mapas de uma era perdida. Quem os criou? E como esse conhecimento sobreviveu? Encontradas na África do Sul, essas pequenas esferas metálicas foram achadas em camadas rochosas com mais de 2 bilhões de anos. Algumas possuem sulcos perfeitamente simétricos. Outras parecem trabalhadas com intenção. A ciência afirma que são formações naturais, mas até hoje não existe consenso sobre como surgiram com tamanha precisão. Se forem naturais, são extremamente raras. Se não forem, então enfrentamos uma questão ainda mais inquietante. No coração da Índia, ergue-se uma coluna de ferro com mais de 7 metros de altura e cerca de 1.600 anos de idade. Ela está exposta ao tempo, à umidade, à poluição e às chuvas intensas há séculos. Ainda assim, permanece praticamente intacta. O mais intrigante é que, mesmo com o avanço da metalurgia moderna, estruturas semelhantes feitas hoje não resistem tanto tempo sem sofrer corrosão. Estudos revelaram que a coluna possui uma composição incomum,
com alto teor de fósforo e baixo teor de enxofre, algo extremamente difícil de reproduzir de forma intencional naquela época. A explicação oficial diz que isso foi um acaso metalúrgico, mas críticos questionam como um acaso tão perfeito ocorreu justamente em uma civilização antiga. Seria esse conhecimento fruto de tentativa e erro ou de uma ciência esquecida pelo tempo? O manuscrito Voynich é considerado por muitos o maior enigma da história dos livros. Datado do século XV, ele é escrito em um idioma completamente desconhecido, sem relação com qualquer língua já catalogada. Suas páginas mostram plantas que não existem, símbolos astronômicos estranhos e figuras humanas envolvidas em rituais inexplicáveis. O mais perturbador é que o texto possui padrões linguísticos reais. Ele não parece aleatório. Especialistas em criptografia, inclusive equipes militares modernas, tentaram decifrá-lo sem sucesso. Se é uma fraude, é a mais elaborada da história. Se é real, então estamos diante de um conhecimento que simplesmente não conseguimos acessar. Um manual científico perdido? Um livro de uma tradição desconhecida? Ou algo que nunca foi feito para ser compreendido? Em 1973, na Romênia, trabalhadores encontraram objetos estranhos enterrados a vários metros de profundidade ao lado de ossos pré-históricos. Um deles chamou a atenção imediata. Uma peça metálica composta quase inteiramente de alumínio. O problema é que o alumínio não ocorre de forma pura na natureza. Ele precisa de processos industriais avançados para ser produzido. Testes laboratoriais indicaram uma camada de oxidação extremamente antiga, sugerindo uma idade incompatível com a história moderna. A explicação oficial aponta para um possível erro de contexto arqueológico. Mas até hoje, ninguém conseguiu explicar como um objeto feito com tecnologia moderna acabou em um ambiente tão antigo. Estamos falando de contaminação recente ou de algo completamente fora do lugar. Esses foram 8 artefatos. 8 objetos que desafiam a narrativa oficial da história humana e colocam em dúvida tudo aquilo que acreditamos saber sobre o nosso passado. Cada um deles levanta a mesma pergunta incômoda. Estamos realmente vendo a história como ela foi? Ou apenas como nos ensinaram a enxergar? Agora eu quero saber de você. Qual desses artefatos foi o mais inexplicável? Deixe a sua opinião nos comentários. Aqui, mais do que respostas prontas, o que importa são as perguntas que ousamos fazer. Porque a história não é apenas o que foi registrado, mas também tudo aquilo que foi esquecido, ignorado ou apagado. Se você gosta de explorar os mistérios que a história tenta esconder, de questionar o que parece definitivo e de olhar para o passado com outros olhos, então este canal é para você. Bem-vindo ao História Proibida.